E eu vou convidar agora para compor a mesa. Chegou o nosso convidado aí que a gente disse que seria uma surpresa. É o Guilherme Boulos, gente, sem muito... Ele encontrou um espaço na agenda dele para prestigiar, né? Sabe o quanto é potente a classe de educadoras, é um professor, e ele veio fazer uma saudação aqui para o nosso congresso. Guilherme, por gentileza, a palavra com ele. Só um minutinho. Eu aqui ou aqui? Pode ficar, pode ficar. Professora, por favor. Pessoal, educação infantil é isso, é o improviso, é emoção, é infanciar. E infanciando, professora, eu estou já te imitando um pouco, a gente troca as dores. Essa dor que nos atravessou nesses últimos 4 anos, essa dor agora, com a partida da Gal Costa, que nós soubemos aqui na mesa, e várias outras dores. E esse momento eu queria lembrar de uma outra dor, que há 1 ano atrás nós tivemos na mesa do nosso congresso, a professora Lisete Alearo, a qual eu referencio nesse momento, que como a senhora também, nessa trajetória desses 20 anos, sempre diminuiu as nossas dores. E as suas lágrimas são as nossas lágrimas, mas também são lágrimas de esperança. E no seu texto a senhora colocou uma fala do Paulo Freire, se referindo ao MST, as práticas, a luta, os infanciamentos que nos possibilita ter na infância o grande antídoto para o fascismo. E agora é com muito prazer, mesmo com essas dores, chore bastante. Para nós, essas suas lágrimas lavam as nossas emoções desses 20 anos, através da cultura, através de tantos ícones como representou Gal Costa, mas tão pertinente de trazermos, e eu sou muito felizarda, né, de ter aqui conosco aquele que, para eu tenho dito isso, é a nossa grande liderança e esperança na esquerda. E ter esse jovem aqui, o Guilherme Boulos, nessa solenidade de abertura, e tê-la conosco, e o Donato saiu há pouco, a certeza de que nós estamos certos e continuaremos no caminho certo da história. O Guilherme vai fazer uma fala rápida, porque ele tem um voo daqui a pouco, porque ele tem que ajudar o presidente Lula, que representa a diminuição dessas dores todas tão agudas que nós sentimos nesses 4 anos. Ele vai falar aqui com a gente, mas eu queria que ele ouvisse de mim algo que eu quero afiançar. Os dias foram terríveis até o dia 30 de outubro, quando se apurou o último voto. Mas a gente eu particularmente, tive um dia de alívio, professora Anete e as companheiras e companheiras que nos assistam. Nós temos quase 900 pessoas acompanhando esse momento aqui, que foi o dia 25 de março. 25 de março deste ano, que você estava numa atividade com o presidente Lula em São Bernardo do Campo, se não me engano, numa ocupação. E o presidente Lula anunciou algo que eu acredito, que a política é feita de gestos, e de gestos generosos. E o presidente Lula anunciou que era tão grave a fratura democrática no país, que era necessário vários gestos generosos, e que esse jovem que aqui estava dando
um dos maiores gestos até então demonstrado nesse processo de se tentar uma frente ampla para derrotar o fascismo no nosso país. O Guilherme Boulos declinou da sua candidatura ao governo do Estado e sem pedir nada em troca. Eu sou testemunha disso. Ele disse, olha, eu estarei onde for melhor para a democracia. E aí o presidente Lula, também numa generosidade extrema, lançou esse jovem para ser prefeito de uma frente ampla progressista em 2024. Então, esse foi um dos momentos que, mesmo sabendo o que significaria, porque logo em seguida eu soube que ele seria candidato a deputado federal, e aí foi um momento muito marcante, uma demonstração do quanto se faz necessário impedir o avanço do fascismo no nosso país, de consertar a democracia, de aperfeiçoá-la. Então, Boulos, eu acho que aquele teu gesto de concordância e o outro gesto do presidente Lula, eu espero que seja a tônica da próxima unidade de uma frente ampla para que nós possamos reparar ainda as ranhuras, né, que ficou em todo esse processo. E você promete, e eu quero, em nome da diretoria do CEDIM, dizer que nós assinamos embaixo essa semente, essa possibilidade que o presidente Lula lançou, dizendo que você será o candidato da esquerda à Prefeitura de São Paulo em 2024. Então, a palavra com você e muita gratidão. Obrigado. Cumprimentar a professora Anete, que estava aqui, vocês viram, né? Emocionada. E a gente estava ali do lado, ouvindo também a leitura, também com muita emoção. E acho que quem estava acompanhando, né, Claudete? Também todos educadores e educadoras da infância, deixar o nosso abraço. É importante a gente ter momentos como esse. É importante a gente ter esses momentos de catarse, porque o que a gente viveu, a Claudete estava falando nos últimos 4 anos, foi muito pesado. Nos últimos 6 anos. Porque antes do Bolsonaro ainda teve o golpe do Temer, que começou a destruir as políticas sociais desse país. Foi muito pesado, acho que saiu um caminhão das nossas costas no dia 30 de outubro. E eu quero cumprimentar essa companheira aqui, e eu tenho um respeito imenso pela companheira Claudete. Já tive a oportunidade de dizer isso para ela, já tive a oportunidade de dizer isso quando tive aqui à distância, no último congresso, 17º. No 17º Congresso do Sindicato, que eu queria estar presencialmente, porque eu me lembro que quando eu entrei na sala do Zoom, estava uma dança danada, era música. Vocês lembram disso? Sim. E aí, mas enfim, a Claudete é uma guerreira. Hoje o pessoal diz, pô, os sindicatos estão enfraquecidos, os dirigentes sindicais se afastaram da base. E quando eu vejo a Claudete, a relação que ela mantém com todas as educadoras e educadores da infância aqui em São Paulo, eu vejo que existe sim exemplos de um sindicalismo que se mantém representativo, que se mantém de base, que se mantém aguerrido, que se mantém com legitimidade e liderança política. E por isso é um orgulho para mim estar aqui, viu, Claudete? De verdade. De verdade, é um orgulho, e nós vamos construir muita coisa junto ainda nos próximos anos. Olha, gente, a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, a gente estava falando aqui, né, das dores e ao mesmo tempo da esperança. E eu acho que essa é a tônica. Essa é a tônica do que a gente vai viver no próximo período. Não dá para a gente ver só o copo meio vazio, nem só o copo meio cheio. Porque se a gente vê só o copo meio cheio, fala, pô, ganhamos, tiramos o Bolsonaro, ele vai embora, a gente não consegue enxergar os desafios que a gente ainda vai ter pela frente.
Mas se a gente também só vê o copo meio vazio, fala, puta, ganhamos por pouco, mas ainda vai ser muito problema, mas tem o Tarcísio, mas não sei o quê, a gente também não consegue ter a dimensão histórica da vitória que a gente teve com a eleição do presidente Lula. Então nós precisamos ter nesse momento, eu acho que uma posição e uma leitura equilibrada. E a leitura equilibrada, ela nos permite ter pé no chão, mas ao mesmo tempo ter esperança. Ela nos permite saber dos desafios e das batalhas que a gente ainda vai enfrentar, mas ao mesmo tempo saber que a gente hoje está respirando melhor. Saber que tem aí, acabou o pesadelo e agora a gente pode voltar a sonhar. As nossas pautas, as nossas agendas que ficaram tão atacadas dentro da gaveta. O que era discutir educação nesses últimos anos, gente? A gente estava na defensiva. Era eles dizendo professor é doutrinador, estimulando o jovem, criança, a gravar professor dentro da sala de aula, dizendo que Paulo Freire é o grande mal do país. Esse foi o caldo que a gente viveu nos últimos anos. Agora nós vamos poder voltar a pensar naquilo que a gente quer. Retomada da valorização de todos os trabalhadores da educação como um todo, né? Fazer a regulamentação do Fundeb, ampliar a rede, desde a rede da educação infantil até o ensino superior, pesquisa, ciência, que eles desmontaram tanto. Valorização de todos os trabalhadores. A gente viu o que foi a tentativa da reforma administrativa, Claudete. Olha, nós vamos estar lá no Congresso, né? Nós vamos fazer das tripas o coração para barrar todos esses ataques. Porque isso significa também barrar uma lógica. Eles têm essa ideia, né, de que servidora pública não quer trabalhar. Como é que o Paulo Guedes usou? Era parasita, né? Sim. Era parasita. É privilegiado. E eles não veem quem está na ponta. E aqui, independente de serem servidores concursados ou de serem trabalhadores e trabalhadoras das conveniadas aqui em São Paulo, eles não veem a valorização básica. Valorizar a educação é valorizar os profissionais da educação antes de qualquer outra coisa. Não existe nenhum serviço público de qualidade se as pessoas que estão prestando esse serviço na ponta não estiverem valorizadas. Isso não é uma reivindicação corporativista. Isso é uma reivindicação da sociedade como um todo. A valorização dos educadores e educadoras da infância, nós estamos aqui no Congresso do CEDIM, ela não é apenas uma reivindicação do CEDIM. Claudete, não pode ser vista assim. Ela tem que ser uma reivindicação de todos e todas que defendem a educação nesse país. E é essa batalha que nós queremos travar no Congresso Nacional, na sociedade, para que a gente possa enfrentar aquilo que está por vir. Porque é verdade, nós ganhamos uma grande batalha. Eu diria que nós ganhamos a principal batalha. Porque se o resultado no dia 30 de outubro fosse outro, imagine o que a gente ia viver. Imagine como é que a gente já está aqui agora. Então nós ganhamos uma grande batalha. Mandamos o Bolsonaro embora, cortamos a cabeça da cobra, o Lula vai assumir no dia 1º de janeiro, eles podem chiar, gritar, inventar fake news e tudo mais. Vai assumir no dia 1º, vai ser uma cerimônia linda em Brasília, né? Aquele Cedinho povo... já organizou, caramba. Nós vamos estar junto lá, né? A gente está junto em Brasília, tomar aquela esplanada dos ministérios, né? O povo de novo respirar aqueles ares, levar povo, levar educadores, levar trabalhadores, levar cultura, levar movimento social, sem teto, sem terra, todo mundo para aquela esplanada. Vai ser bonito demais. Agora, vencemos essa batalha, mas temos que ter o pé no chão para saber das batalhas que a gente ainda tem. Aqui em São Paulo, né, quem é aqui do município sabe o que está sendo enfrentar esse governo do Ricardo Nunes. Alguém que, se você passar agora, descer aqui e andar no meio da rua e perguntar quem é o prefeito de São Paulo, 90% das pessoas não vão saber nem responder. E ele usa desse anonimato para poder fazer o que quer, passar a boiada, né, na linguagem deles. Tanto é que apoiou o Tarcísio, apoiou o Bolsonaro aqui em São Paulo, né, e atacar todos os serviços, poder fazer ali junto com o time dele a pilhagem na Prefeitura de São Paulo. Nós vamos ter que derrotá-lo. Nós temos uma batalha e essa batalha está marcada para outubro de 2024. Aqui no estado de São Paulo, nós temos o Tarcísio que nós vamos ter que enfrentar. E tem todo esse caldo, essa cultura bolsonarista, que nós ainda
vamos ter que derrotar. Porque derrotar o Bolsonaro, isso é importante a gente ter em mente, não quer dizer derrotar o bolsonarismo. Eles vão sair enfraquecidos, como estão enfraquecidos. Mas ainda essa disputa de valores, de cultura na sociedade, que eu acho que é isso que a gente tem que se centrar. Sabe, Claudete? Tem uma frase do Pepe Mujica que eu levei para andar no meu Celtinha na semana passada. Eu quero andar de Celtinha. Mas lógico que vamos. Só não vamos fazer isso hoje aqui, porque eu não tô com o Celtinha, que o Celtinha tá na oficina, gente. Carro velho, vocês sabem como é que é, né? Todo mundo que é educador e educador infantil, certamente uma parte da turma que está aqui acompanhando a gente tem carro velho. E Celtinha é carro de professor, você sabe, né? Eu sei. Então, assim, carro, meu Celtinha é 2010, Anete. Então, ele é famoso. E ele começou a dar problema, Hoje ele está na oficina, né? Mas nós vamos resolver, a Claudete vai andar comigo no Celtinha. Mas eu estava falando do Mujica, né? O Pepe Mujica, ele falou uma coisa que eu acho muito importante, muito atual, que é em relação à análise. Ah, você tem. Eu tenho papel. Ah, tá. Eu tenho. queria providenciar. Quer pra você Não, também? era para você. Eu tô, gente, me desculpem, eu tô com uma sinusite braba, né? Vocês sabem, essa coisa de mudança de tempo, para quem tem problema respiratório, alérgico, sinusite, Sim. brabo. Mas tem aqui, pode ficar tranquilo que eu tenho aqui, tava no bolso. Mas o Mujica disse uma coisa que eu acho muito atual. Ele disse o seguinte, não adianta só a gente formar consumidores, ou seja, melhorar a condição de vida, melhorar, aumentar o salário, dar crédito, dar oportunidade para que a pessoa possa comprar mais coisas. Isso é importante pra caramba, ainda mais da miséria que nós estamos hoje no Brasil. Mas nós temos que formar cidadãos também. Ou seja, não basta só criar melhores condições de vida sem disputar valores na sociedade. Tem uma coisa, Claudete, que eu uso sempre como exemplo. Minha esposa, Natália, ela se formou em Direito pelo ProUni. E ela se formou pelo ProUni, na classe dela, na universidade privada que ela estudava lá no Campo Limpo, 90% da turma era ProUni ou FIES. Quando chegou o golpe de 2016, a maior parte da turma apoiou o golpe. Estava contra Dilma. Quando chegou 2018, a maior parte da turma era Bolsonaro. Ou seja, pessoas beneficiadas pelas políticas sociais e pelos programas sociais, mas acabaram indo para o outro lado porque, às vezes, ascendeu socialmente, mas com uma cabeça meritocrática, com a cabeça de que foi por mim, pelo meu mérito, uma coisa individualista. Então, nós vamos precisar agora, para derrotar o bolsonarismo, porque ele está calcado em vários preconceitos na sociedade brasileira, nessa lógica consumista, individualista, do cada um por si, nós vamos precisar valorizar o tipo de sociedade que a gente acredita. Nós não queremos uma sociedade do cada um por si, nós queremos uma sociedade da solidariedade, que recupere a nossa capacidade de sentir a dor das outras pessoas, de se indignar com a dor das outras pessoas, de ver alguém jogado no meio da rua, uma criança. E eu sei que para nós que trabalhamos na educação toca muito, né? Quando a gente vê, eu estava ontem andando aqui em São Paulo, indo para uma reunião, parei num semáforo, lá na Avenida Francisco Morato, uma criança, menor que a minha filha, devia ter uns 9 anos de idade, no semáforo, com uma plaquinha escrito fome, nada mais. Então veja, se a gente perder a capacidade de sentir, se a gente considerar isso parte da paisagem, considerar isso natural, a gente está se desumanizando, cada dia um pouco. Se a gente perde a capacidade de ver a nossa filha, o nosso filho nessa criança no semáforo, se a gente perde a capacidade de ver nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, num senhor, numa senhora que está jogado na calçada, no meio da chuva porque não tem onde morar, a gente vai se desumanizando. E o bolsonarismo e todo o horror que a gente viveu nesses últimos anos, ele parte da desumanização, da naturalização da indiferença. De ver tudo isso como se fosse natural, normal. Ah, é assim, sempre foi assim. Não. Nós temos que recuperar essa chama no nosso peito, essa chama da indignação. E é essa chama da indignação com todas as injustiças, é esse desejo, essa fome de solidariedade, essa fome de justiça social, de igualdade, que tem que nos mover. Que tem que nos mover todo dia para brigar pela valorização da educação,
da educação infantil, até a pós-graduação, até a pesquisa, até o desenvolvimento científico do país. Ela que tem que nos mover para brigar, como nós vamos fazer agora na equipe de transição, para brigar para que tenha orçamento para a moradia, para o combate à fome, para o aumento do salário mínimo no ano que vem, né? Para que tenha a garantia de que a educação volte a ser valorizada já a partir de 2023 no governo do Lula. Isso tudo vai ser briga, gente, porque nós ganhamos uma eleição. Agora tem a disputa da agenda do país, do Estado e da nossa cidade. E eu quero aqui, Claudete, me colocar 100% à disposição. 100% à tua disposição, à disposição de vocês, de todos os educadores e educadoras, para travar essa batalha nesse momento lá em Brasília, como deputado federal. Vocês têm um deputado federal que vai ser também um apoiador de todas as lutas que vocês levem, né? Vou estar ali sempre conversando com a Claudete, que é essa grande liderança, essa grande referência, e que tem o respeito de todo mundo que atua na área, né? E em 2024 nós vamos ter uma batalha muito grande aqui. Porque, sabe, Claudete, eu não sou uma pessoa de guardar rancor, ressentimento. Acho que isso faz mal para a gente. A gente perde uma eleição. Nós perdemos aquela eleição de 2020. Fizemos uma campanha bonita pra caramba. Era Davi contra Golias, né? Porque a gente não tinha nada, não tinha tempo de televisão, não tinha estrutura, não tinha... E chegamos no segundo turno, quase ganhamos a eleição. Faz parte. Perdemos. É assim que tem que ser. É isso que os bolsonaristas deviam estar fazendo agora. Perdeu, é parte do jogo democrático. Mas sabe uma coisa que me deixa chateado de ter perdido essa eleição? É andar pela cidade de São Paulo e ver o descaso e o abandono. É andar e ver como os caras só querem saber agora de recapeamento, pegar o dinheiro que veio lá do acordo do Campo de Marte e ficar asfaltando via, tapando buraco, porque na cabeça deles isso dá voto, ok? E tapando buraco e do lado uma pessoa numa barraca, do outro lado uma pessoa virando lixo para comer, do outro lado servidores e trabalhadores do serviço público de forma geral sem aumento, né? Sem valorização, sem sequer reposição inflacionária, sem abrir um concurso novo. O que é governar uma cidade? Governar uma cidade é botar asfalto em cima ou governar uma cidade é valorizar as pessoas que vivem nessa cidade? Então, isso me deixa chateado. Mas eu reverto isso num ânimo e numa disposição, ainda mais quando encontro companheiros como você, para a gente travar uma grande batalha. Que o ano que vem vai ser permitir a reconstrução do Brasil junto com o presidente Lula. E depois, em 24, vai ser a gente poder ganhar o governo da maior cidade da América Latina e poder construir um governo coletivo, um governo participativo. Eu gosto muito de uma frase da Erundina, que ela disse no dia que ela tomou posse, em 1988 e 89, como prefeita de São Paulo. Ela disse: eu quero terminar o meu governo com menos poder do que eu entrei. O que quer dizer isso? Que é um governo fraco? Pelo contrário, que é um governo forte. Porque o poder tem que ser distribuído com o povo. O poder não tem que ser acumulado por nós, o poder tem que ser distribuído com as pessoas. E eu acho que é essa lógica que tem que pautar a nossa construção, essa lógica que tem que pautar o que a gente vai fazer com as nossas vitórias ano que vem, no próximo ano, enfim, porque a luta não para, a luta não depende só de calendário eleitoral. A nossa luta vai continuar sempre no dia a dia e podem contar com todo o apoio. Claudete, minha companheira, meus companheiros, minhas companheiras, a Mete, meus companheiros e companheiras educadores, educadoras, quero dizer que estamos juntos, muita força, muita sabedoria nas resoluções de vocês nesse 18º Congresso do CEDIM, e saibam que aqui tem um companheiro que vocês podem contar. Obrigado. Posso, né, Paula? Pode. Ele tem voo daqui a pouquinho. Eu quero agradecer muito, mas eu só quero já adiantar que a gente transgride, né? É isso que fala. A educação infantil que nós defendemos, ela tem que ser transgressora sempre. E aí eu já vou abusar da nossa resolução congressual, que vai ser na sexta-feira, e já dizer aqui
para toda a cidade, que nós temos educadores de toda a cidade, das 13 diretorias regionais, que você não tenha dúvidas que logo no início eu vou bater na porta do seu gabinete, porque nós aprovamos no plano de lutas que nós precisaremos ter um deputado federal que vá fazer a intermediação com o MEC numa questão que é muito cara, não só para os educadores da infância, mas para todos os educadores do Brasil, que a gente acha que o governo federal tem que pautar isso. Que educação é essa, que é uma educação que era de direito da criança e dever do Estado, e que ela está sofrendo um retrocesso em políticas e em legislações que foi aprovada. E a gente quer contar com você, através do seu mandato. Nós queremos levar uma comissão para sermos recebidas, como a gente foi no tempo do Fernando Haddad, com o ministro, que eu não sei se será ministro ou ministra da Educação, para a gente redesenhar e rever a destruição da aposentadoria do magistério. É inadmissível a gente querer um infanciamento saudável da educação infantil, fazendo com que professores da educação básica tenham que trabalhar 7 anos a mais ou 40 anos a mais para se aposentar na sua integralidade. Então, a gente sabe que a gente pode contar, mas eu já estou dizendo que vai ser o nosso primeiro pleito para o seu mandato antes de 2024, tá bom? Ô, Claudete, que não vai precisar nem bater na porta, porque ela vai estar aberta. Que bacana. Porta do gabinete, vamos com a comissão, o dia que vocês quiserem, você sabe, é só mandar o zap, né? Não tem essa, é direto e reto. E a gente marcar, assim que tiver o ministro ou a ministra da Educação definido, a gente vai marcar essa agenda e conta comigo. Então, tá bom. Deputado federal e o próximo prefeito da cidade de São Paulo, como quer o presidente Lula, e nós, se Deus quiser, nós vamos liberá-lo, porque ele tem uma missão aí para intermediar essas relações, essas discussões aí no governo de transição. Nós estamos liberando você, retomamos aqui com a Arlete. Muito obrigada, muito boa sorte. E aquela palavrinha final, vamos falar junto? Fora, Bolsonaro! Fora! 1º de janeiro está indo embora. Filho já está buscando até lugar na Embaixada da Itália. Tá vendo? Tchau, meu querido. Obrigado, viu, Claudete? Obrigada a você.